Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast comemorativo dos 25 anos do Bloco Sal da Terra. Nós estamos agora no segundo episódio desse podcast, que com essa proposta, a gente está querendo mergulhar um pouco mais na história desse projeto, entender o que acontece nos bastidores e tudo que envolve esse projeto de evangelismo que é o Bloco Sal da Terra e evangeliza no Carnaval de Salvador. E você que está conosco, curte, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa fazer conhecido não só o projeto em si, mas a proposta dele, que é, de fato, levar o reino de Deus no Carnaval de Salvador para todas as pessoas que estão ali, mas também para as pessoas do Brasil e do mundo. E hoje nós estamos com dois grandes convidados, que são dois líderes de áreas artísticas do nosso bloco, e eles têm servido a Deus com excelência, com dedicação e principalmente com o temor ao Senhor, que é o nosso ingrediente principal. E o que eles têm de comum é que eles trabalham em áreas que envolvem o corpo como ferramenta de adoração e evangelismo no Carnaval. Então sejam bem-vindos, Eliane Silva, que é a líder do Ministério de Dança, o Ministério Equilíbrio, e serve no Bloco Sal da Terra. Obrigada. E seja bem-vindo também Fabiano Avelar, que é professor de capoeira e também vai servir conosco lá no bloco. Obrigado. Eliane, vamos começar a nossa conversa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, como você começou na dança, como é que foram os seus primeiros passos e como isso te levou até a IBMI e no Bloco Sal da Terra. Olha só, é importante lembrar que desde quando eu ouvi falar, né, de Jesus, vi essa importância de estar envolvida, como servir a Ele através da arte. Bem, desde pequena, né, me envolvi com dança, minha família, né, minha mãe sempre me levava a eu tomar aula de dança, lembro como hoje, social urbano, lá na Liberdade, e lá eu, né, fui trabalhada com técnicas de balé, jazz, moderno, enfim, a dança já estava, né, fazendo parte da minha vida. Bem, com o desenvolver, né, da minha história, junior também, na minha fase, né, continuei me envolvendo com dança, onde eu recebi um convite para sair do país, né, fazendo parte de um grupo de dança, só que, criada com vó, minha avó não deixou de jeito nenhum, estava em jogo também os meus estudos. E aí eu tive que tomar realmente uma decisão entre estudar ou dançar, e eu vi a importância no momento de estudar. Fiz uma boa escolha, onde, com o passar do tempo na minha adolescência, que foi justamente a partir dos meus 16 anos que eu ouvi falar, né, de Jesus, e eu pude perceber e notar assim, que é necessário entregar minha vida a Ele. Bem, com, né, o desenrolar, que é muita coisa, no momento que eu aceitei a Jesus, eu imaginei assim, bem, já que eu dançava, coisa do mundo, né, não tem nada a ver eu dançar para Deus. Só que o que me fazia pensar, ficar reflexiva, é sobre quando eu via aquela companhia de dança, a companhia de balé, que eu achava assim, algo lindo demais, e via a presença de Deus ali, né, porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Eu vi a mão de Deus, porque Deus deu a inteligência ao homem para que ele viesse realmente, né, se desenvolva. Eu sempre digo assim, não existe pessoas burras, existem pessoas que precisam apertar o botão da inteligência. Se não apertar ele está ali, tem uma função. Se não apertar, não vai funcionar, né? Mas se você apertar, que é um investimento, a coisa vai acontecer. Então, foi o que eu, né, comecei a fazer, apertar esse botão, onde eu percebi que, não, o próprio Senhor começou a falar ao meu coração que dançar para Ele, como vou dançar para Ele? Qual é o objetivo, né, o alvo? Qual é o que eu pretendo alcançar com isso? Então, eu via que sim, eu posso adorar Deus através da dança, que começou assim. Sim, e aí, no caso, depois que você entrou na igreja, você sentiu algum tipo de bloqueio ou isso de alguma forma te trouxe a sensação, a ideia de que você não conseguiria mais dançar? Como é que você conseguiu conciliar
um talento que em algum momento da sua vida você teve que abrir mão porque teve que estudar, né, tomar um outro rumo, e aí você volta para a igreja. Como é que você traz agora esse aprendizado, essa paixão que você tinha para a sua prática dentro da igreja? Sim. Bem, eu aceitei a Jesus com 17, 18 me batizei e eu vi ali que não precisava ninguém chegar para mim e dizer, você tem que fazer para Deus assim, tem que servir a Deus dessa forma. Eu entendi que eu precisava fazer algo para Deus e eu não conseguia ficar sentada no banco. Até que eu ouvi falar da Jocum, que é uma missão, Jovens com a Missão, né? E fui indo, né? A minha experiência com Deus me levou a eu largar naquela época meus estudos, família, amigos, abrir mão de tudo e ir para o campo. Bem, fui com o objetivo de ficar lá 6 meses e acabei ficando 3 anos, onde eu tive experiências muito profundas com Deus em relação com a arte. Foi aí a minha jornada, a minha nova jornada, entendendo o que é ter a arte nas mãos para exaltar o nome do Senhor. Né? O que é ter a arte, lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele deu isso para um homem. Então, foi nessa missão que eu comecei fazer parte da escola, a ter treinamentos, a fazer parte de um grupo bem reconhecido na época, o Ceifa. E viajei pelo Brasil, saí do Brasil também, passei 6 meses no continente europeu e foi aí que eu vim, né, ver a importância de fazer o melhor para Deus. O que é que eu posso fazer o melhor para Deus com a arte? Né? A arte, ela pode ser distorcida e ser usada para o mal, e nós, como povo de Deus, descobrimos isso com o passar do tempo, que não, a arte pertence a Deus, Ele é o artista maior, e eu posso sim usar a arte para algum benefício. Para o meu benefício, o benefício do outro, né? O benefício da humanidade mesmo, e melhor ainda, adorar Ele, né? Sim. E aí, no caso, você foi para a Jocum, ficou lá 3 anos na Jocum, Sim. Voltou, veio para a EBMI. Como é que veio aí esse processo? E você trouxe para a igreja uma linguagem que naquele momento não era comum de se, né, de se encontrar na igreja. Isso. Fala com a gente como é que foi isso aí. Eu estava na base da Jocum Portugal, tendo um tempo de meditação com Deus, e o Senhor falou para mim claramente, você não vai mais voltar para a Jocum, você vai voltar para Salvador. E com isso, o nosso pastor Bira, né, começou a fazer os convites, Aline, volte, implante esse trabalho aqui, né, de que ele sempre gostou, essa questão do evangelismo de rua, né, de impactar. Ele volte, implante aqui, porque sempre quando eu viajava, naquela época, fazia recortes de jornal e revista das entrevistas, tudo que acontecia, né, com a equipe, e mandava para a IBMI, porque tinha que dar todo o relatório do que eu estava fazendo no campo. Então, sempre mandava fotos, então, estamos na escola, estamos na entrevista na Rede Globo, lá do Sul, olha, estamos em tal lugar. Então, sempre eu mandava, né, recortes de jornais naquela época, para o Ministério de Missões. Quando eu entendi tudo, né, o Senhor mandou eu voltar, voltei, fiquei 1 mês com febre, 1 mês sentindo a febre mesmo emocional, porque eu não quis voltar, né, para mim eu estava planejando ir para a Universidade das Nações, no Havaí, e o Senhor disse, você vai voltar, né, e o pastor, né, o pastor Kleber na época, ele disse assim, Aline, o Havaí é aqui, né, e foi uma luta para poder voltar para Salvador. Voltando, foi justamente em 1999, fiz meu último impacto de carnaval, né, lá em Minas, que em Minas também tem esse tipo de trabalho, e voltei assim, divulgando que eu estava ali, porque eu estava ali, e foi algo que fluiu muito, porque vieram muitos jovens e adolescentes, né, olha, eu estou a fim de me envolver com isso e tal, então foi algo muito fácil, assim, para mim, sem eu botar muita força de conseguir pessoas passar a visão, né, foi muito fácil, assim, foi um retorno muito bom para mim, né, estava ali começando um trabalho. Lógico que eu tive empecilhos, assim, tive contratempos, né, tinha irmãos que eu dava a paz do Senhor na época, né, não me dava, né, a paz do Senhor, tinha irmãos que eu sorria assim, eu olhava para o outro lado, porque realmente o trabalho naquela época impactou a EBMI, né, porque assim, a gente trabalhava muito com a pantomima, eu comecei trabalhando com a pantomima, que é o rosto pintado todo de branco, né? O vermelho, preto e o branco, que é as cores da pantomima, e toda de preto. Então o pessoal ficou assim, coisa meio estranha, vocês todos de preto fazendo isso, mas tinha que apresentar a pantomima assim. Até que depois surgiu a administração dentro da IBMI, que é com o culto junto com o louvor.
E depois, quando surgiu o impacto, aí foi que veio nós levamos para a rua a pantomima e junto também algumas danças, e começou com algumas danças bem basicazinhas, né? Bem, assim como dizer, bem limitado, né? Bem limitado. E com o tempo, a gente Com vai o tempo foi desenvolvendo. avançaram, sim. A gente vai desenvolver isso um pouco mais na conversa. A gente agora vai conversar um pouco com o Fabiano, para Fabiano também falar um pouquinho de como foi a tua história também com a capoeira, né? Onde você deu os primeiros passos, como você entrou na capoeira e desenvolveu essa paixão pela luta. Eu comecei a capoeira com o Mestre No, Grupo Palmares. Fiquei um ano e meio, mais ou menos. Isso lá na ilha de Coroa, em Vera Cruz. Em que ano, mais ou menos? Eu tinha 92, 93. Mais ou menos esse período aí. E aí vim para cá, voltei, né, para Salvador. E aí entrei no grupo chamado Chapéu de Couro, que é do Mestre Um por Um, que é uma Angola renovada. De que bairro? Lá no Perovaz, na Liberdade. Certo. E aí passei alguns anos na Chapéu de Couro. E aí, como meu professor, ele saiu da Chapéu de Couro, eu fui com ele e ele ingressou na Topázio. E aí, hoje eu sou professor do Grupo Internacional de Capoeira Topázio. Estou lá há 29 anos, só na Topázio, e estou aí. Entrei como aluno, hoje sou professor, graças a Deus sou evangélico, entrei na IBMI, por causa que era minha namorada. Hoje ela é minha esposa, era minha namorada. Nem eu nem ela éramos evangélicos, né? Não era da igreja. E aí Deus pegou ela primeiro. E eu ia aos domingos para acompanhar ela, e de tarde eu ia pro pagode e ela em casa. E aí teve um dia que o pastor Bira fez aquela oração que ele faz. Você que está assim, está sentindo isso, assim, eu vou orar aqui, você ora comigo. Eu fui e orei. No que eu orei, aí ele acabou, você que fez essa oração, levanta a mão. Eu levantei a mão, achando que não ia, era só para... Ele aí me chamou na frente, foram outras pessoas também, aí me chamou na frente. Aí agora eu vou fazer outra oração por vocês e tal. Aí fez a oração. Só que aí já era como se eu tivesse aceitado Jesus, né? Puxa, agora aí o povo de minha esposa, pô, Fabiano, parabéns, você agora tá... Parabéns, aí eu chamei eles. Eu disse, eu hoje não me vejo. Não adianta eu estar na frente de vocês de uma forma... Aqui, eu sou isso, e de tarde eu vou no pagode. Aí eles, não, continue, Fabiano. Não deixe de ir, não. Continue. E nesse continue, teve um dia que eu num pagode, lá com minhas primas, aí Deus parou a música, uma coisa de filme, parou a música só pra mim, como que diz assim, olha aí se é isso mesmo que você quer. Olha aí, eu olhava assim, aí via todo mundo dando risada, bebendo, fumando, e eu olhava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí chamei minhas primas, vou embora. Ela, não, tá, já fui, nunca mais eu venho aqui. Aí dei as costas. Saí, aí desse dia pra cá, eu aí agora vou ter compromisso com Deus. Pronto. Segui, aí fui. Me noivei, casei, tudo na igreja, o pastor Bira e a pastora Elisângela que fez meu casamento. E aí eu sempre fiz, como eu falei, sempre fiz a capoeira, continuei minha capoeira na igreja, fazendo meu discipulado, tudo, me batizei, tudo certinho e fazendo minha capoeira.
Sim, todos me respeitam, a minha posição. E aí, na igreja tinha o Ministério de Capoeira. sim. No primeiro aí, Gal, minha esposa fez... Aí, Fabiano, você pode participar. Você é capoeirista, você pode participar. E aí eu fui para a primeira aula, fui lá em uma aula com o Laurenci. Sim. E aí fiz o treino, a aula com ele e tal. Aí, desse dia para cá, eu aí busquei estar. Fui para o primeiro impacto meu foi em 2010. Pronto, a gente vai dar uma pausa rapidinho que a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre a questão do impacto. Eu queria apenas ressaltar alguns detalhes do histórico da capoeira, do Ministério de Capoeira da Igreja da IBMI, porque quando você chegou lá, já existia o ministério. Então, eu tive o cuidado de conversar com uma das primeiras pessoas que estavam lá, que é a professora Cida. Sim. A Cida me deu algumas informações, eu queria compartilhar com vocês. O Ministério da Capoeira começou na Igreja IBMI entre os anos de 2004 e 2005, e ela entrou no Impacto de Carnaval, começou a participar a capoeira como uma das frentes do Impacto em 2006. E aí, em 2008, a professora Cida Zacconi assumiu o Ministério de Capoeira e dando o nome a ele de Carvalho de Moré, por uma inspiração de Deus, trazendo o entendimento que naquele momento o Ministério iria levantar um altar a Deus dentro do universo da capoeira, por causa disso que tem esse nome. E a proposta inicial do Ministério era fazer uma conexão entre a capoeira e o universo cristão, ao mesmo tempo que ela respeitava todos os ritos da capoeira, inclusive investindo em formação, na troca das cordas e respeitando todo o conhecimento que o universo da capoeira tem. Ela trouxe também essa questão da missão, a capoeira como uma ferramenta também para alcançar vidas. E aí, dentro do ministério, foi feito discipulado e evangelismo, e houve também integração com outros ministérios da igreja. Então, vamos continuar a conversa, mas eu queria dar esse parêntese só para a gente, as pessoas que estão nos escutando, entender um pouquinho como era esse contexto. Eliane, então, aí você veio para cá, para a igreja, e trouxe o Ministério de Dança para o ambiente da igreja. E como é que foi o processo de colocar a dança dentro do Impacto de Carnaval? Desde quando você está lá e como é que foram os primórdios? Isso. Bem, como nós, de início, né, o foco estava mais na pantomima, em apresentar a dramatização, vimos essa importância também de ter a questão da dança. E comecei com muita cautela, né, como eu te falei, em espaços bem limitados, porque a gente estava, né, tentando conquistar o pessoal interno, né, a IBMI, para entender esse trabalho que estava sendo implantado ali. Todo o processo que se deu à implantação começou com a divulgação, né, passando a visão, o propósito, por que a gente utiliza a dança, o porquê nós temos que estar na rua levando a dança, e com isso nós tivemos um tempo de treinamento, por exemplo, né, uns 6 meses antes de treinamento, não somente o treinamento físico, que sim é importante, o condicionamento físico, alongamento, sempre buscando também a questão da técnica, né, trabalhar com a técnica, tempos de investimento como equipe, porque não adianta ter um grupo, estar ali num determinado dia ensaiando se ele não está coeso, se não há um entendimento como corpo, o objetivo de estar ali cumprindo aquilo. Então, com a experiência, dá para entender aí, muito, né, bem claro que é necessário que a equipe esteja em harmonia, com o mesmo modo de pensar, nesse modo de sentir, para que a coisa venha a fluir. Porque tem realmente, né, as dificuldades, a diversidade, tem a investida das trevas, porque nós utilizamos a arte para denunciar as trevas, e é lógico que nosso adversário não quer de jeito nenhum, ele quer bagunçar, né? Então, como trabalha com jovens, né, adolescentes,
onde eles são bombardeados de todos os sentidos, e ali naquele momento acontece muita coisa. Não, o ensaio em si, eu sempre digo, tem que começar com o culto a Deus, né? Ele se transforma no culto a Deus. Nós não estamos aqui apenas para movimentar o corpo, é muito mais do que isso. Então, é todo esse movimento que a gente faz, né? De jejum, treinamento, discipulado. Mais adiante eu devo estar falando mais um pouquinho como estamos recentemente, né? Essa transição, porque sempre está mudando, entre a gente sai gente, né? Assim como no louvor, tá ali aquele, daqui a pouco não está mais, já vem outros. Mesma coisa em questão, né? Acho que toda essa parte da arte sempre está esse rodízio, né? De pessoas. Então, vejo que sim, nós começamos dessa forma aí, né? Passando a visão adequada. Lógico que alguns vêm com a visão distorcida, né? E trabalhamos com essa questão do estrelismo, da vaidade, da competitividade, de mostrar a questão de não estamos aqui para mostrar quem é o melhor. Então, sempre quem está nesse mundo artístico, né, entre aspas, falando, se torna muito vulnerável, porque tá trabalhando com o corpo. Então, quando mostra o corpo, a minha imagem, a minha pessoa, ela tem que ser trabalhada, esse entendimento do que está fazendo ali, né? Ter essa consciência, o porquê nós estamos ali dançando. Sim. E aí, você podia falar assim, mais ou menos, quando que começou o trabalho lá no Impacto? E como é que foi, né, os primeiros passos, como que foi as primeiras experiências, como que vocês foram amadurecendo esse trabalho, até não só além da parte espiritual, mas também a parte estética, a parte da utilização de linguagem diferenciadas, porque no caso do ministério ele usa drama, usa dança, né? Existem outras linguagens que vocês conseguem utilizar bem. Então, assim, fala com a gente como foi a trajetória de como começou e do caminho que foi trilhado até agora. Sim, sim. Bem, nós começamos, de início tinha vou colocar assim, em torno de 25 pessoas, né? Com o passar do tempo, pós-impacto, começa a vazar isso aí, né? Vazar, tipo assim, fulano vai para a faculdade, não tem mais tempo de ensaiar. O grupo mais que ficava fixo, né? As pessoas entenderam, eu tenho um chamado para isso, questão da dança, quem tem um chamado permanece. Então, foi aí que nós começamos a fazer um intercâmbio, né, com outros tipos de grupo. Como eu fiz parte da Jocum e conhecia pessoas profissionais, comecei a fazer esse intercâmbio com eles para que haja esse crescimento, né, de ter o domínio de estar ali diante do público, trabalhar com a questão da timidez, entender, ter a consciência corporal, sempre chamar pessoas para dar aula de balé, aula de afro, aula até de sapateada a gente já teve. Então, sempre trabalhando com aquele grupo mais que passava pessoas, mas aquele permanecia, né? Aquelas determinadas pessoas permaneciam. Então, a visão é treinar essas pessoas para que possam passar adiante. Porque se não dá fruto, não adianta o que eu estou fazendo ali, né? É aquilo, saindo de cena, tem alguém que possa dar conta do recado. Então, esse é o objetivo. Certo. E aí, Fabiano, voltando, né, para tua história. Quando chegou em 2010, que você tinha falado? Foi o meu primeiro impacto. Sim. E aí, como foi a sua experiência? Como, naquele momento, você era um liderado, né? Então, Isso. Como é que foi a sua experiência? A capoeira em si, ela já traz essa situação da hierarquia, do respeito da hierarquia. Então, para mim, ter sido como minha líder, não, pelo contrário, não teve dificuldade nenhuma, pelo contrário, nós nos dávamos muito bem. Sim. Porque ela me via com capacidade física, técnica, espiritual para estar ali, e eu era a pessoa que fazia quando aforava muito, a adrenalina subia, eu estava ali para controlar. Não é assim, irmão, aí eu entrava, cortava, e aí eu conversava. Nas rodas, né? Você quer dizer nos momentos de roda. Isso. Então, para mim, Cida foi uma líder para mim de grande avalia, e
me deixou uma experiência boa. E como era o trabalho mesmo, né? As rodas, como é que funciona? Como é que vocês faziam lá no Impacto? Ela até me falou que vocês faziam trabalhos de intercâmbio com outros grupos da cidade, né? Não eram fechados, não eram grupos fechados só para o universo evangélico, mas vocês tinham esse esforço de fazer intercâmbio com outros grupos, de levar a palavra do Senhor em outros ambientes que não eram convencionais, né? Não eram cultos, não eram eventos, mas vocês estavam ali naquele momento de interação com outros capoeiristas e quando tinham oportunidade vocês compartilhavam. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa missão que vocês conseguiram fazer, porque na verdade naquele momento era algo inovador. Primeiro, os cristãos estarem inseridos no universo da capoeira e segundo, vocês conseguiram fazer uma conexão que é inusitada, né? A gente poderia dizer que é uma coisa inusitada de juntar capoeira com o evangelismo. Nós íamos muito no dia a dia, nós treinávamos no dia a dia, durante o ano todo, nós visitávamos outras academias que eram amigos nossos, amigos de até estar no Impacto, eles iam para lá nos ajudar, e aí nós fazíamos essas visitas, brincava, todos eles respeitavam, graças a Deus nunca houve confusão nenhuma, e durante o ano todo a gente saía correndo roda para visitar os amigos, jogar capoeira e os meninos desenvolver, porque só ali, só treinando é bom ele vivenciar outros capoeiristas, outras rodas, outras academias, para ele estar vendo como a capoeira em si no geral. Sim. E aí, como era a questão do bloco? Como é que vocês trabalhavam, atuavam no bloco do Sal da Terra? Nós saíamos junto, né, com o bloco, e lá a nossa intenção era de atrair todos com a capoeira, e a gente não tinha restrição de pessoas, poderia ser quem viesse de lá, gringo, baiano, paulista, do Rio, quem viesse seriam bem aceitos, subiam, jogavam capoeira, ouviam e via a palavra de Deus e via que era diferente. Não tem capoeira cristã, a capoeira é Angola regional, não tem a capoeira não, a capoeira é o mesmo treino que eu faço na Topázio, é o mesmo treino que eu passo para os meninos lá na IBMI. Sim. Porque a capoeira é uma. Então não tem essa coisa de distinção. Sim. Então a gente vai lá, joga, todo mundo ama. Quando nós estávamos lá, amava a capoeira, tinha gente que só ia para lá para ver a capoeira. Sim. Para querer estar ali jogando, que via que era uma coisa diferente do que eles viam cá fora. E glória a Deus por isso que eles iam, e todo ano iam para lá. Tinha gente que aceitava Jesus, engraçado que eles aceitavam Jesus, todo ano eles aceitavam, para estar ali no meio. Tinha um rapaz mesmo que ele era do início, no primeiro dia até o último, ele estava lá jogando capoeira com a gente. Sim. E aí a gente conversava, esse é um pouco duro, mas aí ele estava lá, poxa, eu me sinto bem com vocês aqui. E aí a gente chamava eles. Sim. Muitos que foram para o Impacto, chegavam lá para jogar capoeira com a gente, iam para lá treinar com a gente, jogar na nossa roda lá. E isso para a gente era prazeroso. Muito bom. Eliane, o trabalho da dança, ele se divide basicamente em dois momentos, né? Tem aquele momento inicial, né? Que a turma, né? A equipe de dança, ela vai primeiro no desfile, né? Uhum. Que a programação do Bloco Sal da Terra está sempre dividida em dois momentos. O primeiro momento é o desfile ali, nas ruas do Pelourinho, e à noite, no período da noite, no palco da Praça da Sé. Inclusive, as rodas de capoeira que Fabiano estava aqui comentando acontecem no momento já lá no palco, né? Mas o trabalho da dança vem antes, um pouco antes, porque ela já começa lá no desfile. Eliane, conta pra gente, assim, a importância
desse trabalho de vocês estarem ali. O que é que vocês estão fazendo ali quando estão dançando no percurso? E depois, o que é que vocês fazem? Como é que se dá o trabalho no palco, né? A questão das danças e dramas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do que é desenvolvido, mas não só na parte artística, técnica, mas espiritualmente falando. A importância que vocês estão fazendo ali. Todo ano, né, quando a gente tem todo o preparativo de treinamento, né, do impacto, quando nós estamos, né, deslocando, passa pelaquela rua da 28, que chega ali, começa a entrar no Pelô, ali no Pelourinho, e que a gente fica numa determinada rua, que quando a percussão começa a tocar, é incrível, porque fica como que o ambiente em si, ele toma uma mudança. Quem realmente tem experiência mesmo desse trabalho, né, que como a gente está ali, a gente investe no jejum e oração mesmo, e quando a percussão toca, que eu olho e as pessoas começam a vir, né, a perceber todo o conjunto do Bloco Sal da Terra, e a gente que está ali na frente, quando nós começamos a nos movimentar, é interessante porque eu falo de mim, né? Tem as meninas também que já sentiram isso, mas falar aqui de mim, a sensação, né, é um turbilhão de emoções ali, porque eu sinto Deus descer uma alegria, o semblante daquelas pessoas, quando olham para nós temos neurônios espelhos, né, que bate e volta. Então, aquilo que eles estão vendo, sentindo, ouvindo, eles já são mexidos ali. Então, eu falo a parte espiritual e a parte científica mesmo comprovada, que o som junto com os movimentos, a gente percebe no semblante daqueles turistas, né, que vêm de Israel, que vêm da Espanha, que vêm de Portugal, né, da Rússia, a gente se bate com, né, as nações ali, e a gente vê os olhos dele, é diferente, que eu já vi. Nós temos uma marca. O Bloco Sal da Terra tem uma essência. É diferente. Quando eles olham para nós, eles já estão recebendo algo. Só que a gente não sabe assim explicar, porque nós não estamos lá. É algo individual de cada um ali. Então, no momento que nós estamos dançando e que eu vejo eles se movimentando, tentando aprender os movimentos nossos e saber que os nossos movimentos não é para humilhar ninguém, desfazer da imagem do homem, mas sim dar valor a eles, de que eles vinham ser ministrados através dos nossos movimentos, aí sim. Então, ao nível espiritual, a gente percebe que tem algo já acontecendo ali. Antes da gente chegar, o Senhor já estava ali. Antes da gente chegar, Deus já deixou tudo pronto ali. Eu sinto isso. É diferente, né? A gente sente a pressão, porque a gente estamos lidando, tomando ali, ocupando um espaço que como alguns já perguntaram, mas o que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que vocês estão aqui? Nós recebemos muita afronta, mas em todas elas nós saímos como vencedores. Então, quando nós estamos ali em movimento com a dança, a expressão corporal, junto com a música, o som, as pessoas já são ministradas, né? Eu sinto como que sai de nós esse rio de água viva mesmo. Por mais que venham críticas e dizer assim, mas o que é que crente está fazendo aí dançando? Eles não sabem, a gente não pode julgar, fazer um julgamento, né? Julgar o outro, o porquê ele está fazendo ali, o que é que ele está fazendo ali. Deus sabe o porquê nós estamos ali. Deus sabe toda a nossa luta, a nossa batalha para chegar ali. Então a gente não está ali para se divertir da nossa vontade, da nossa carne, a gente está ali com propósito. E a dança está ali com propósito para já abrir o trabalho em tocar nas pessoas, receber realmente a alegria. Porque muitos vão ali para tentar se distrair a sua cabeça, se divertir, mas estão muito tristes. Tem pessoas ali depressivas, tem pessoas ali com depressão, tem pessoas ali que estão indo para o carnaval levando seus problemas. E eles vão se bater, opa, esse som é diferente, esse povo é diferente.
Essa dança é diferente, né? Então, eu vejo a importância da nossa presença no carnaval. Nós fazemos a diferença, eu falo isso a nível da dança. Porque quando eles veem o movimento, um corpo em movimento, algo já está acontecendo. Porque a gente não está falando ali no nome de alguém, humanamente falando. Nós estamos ali no nome do grande Eu Sou, né? O Yahvé que está ali. É o Senhor que passa à nossa frente. E tem experiências mesmo de acontecer coisas, a manifestação do poder de Deus é quando a gente está ali dançando. Né? Temos experiências de que Deus, no momento que Deus está visitando. Olha, Rebeca, eu lembro que eu tinha um problema com enxaqueca. Eu ficava uma semana com enxaqueca. Hoje eu estou livre dela, graças a Deus. Eu lembro que eu tive uma enxaqueca que eu sabia que ela não ia passar. Ela só ia passar depois de 3 dias, eu ficando quietinha com muita medicação. E eu disse assim, eu vou servir a Deus assim, porque Ele é digno. Não que Deus esteja me cobrando que eu tenho que estar ali com dor de cabeça, mas o meu entendimento que eu preciso estar ali. E eu lembro, Rebeca, que eu estava com tanta dor de cabeça, estava com tanta dor, e a gente estava para sair com o bloco, e o Sol da Terra já tocando. Pense, a situação como eu estava. Eu só fiz assim, Deus, faz essa dor de cabeça sair de mim. Caiu uma chuva, que nessa chuva, é um testemunho que eu estou contando aqui. Sim. A chuva, quando batia na minha cabeça e que escorria pelo meu corpo, não foi chuva fina, foi chuva forte. Eu tive a sensação, como é que eu vou descrever isso? A dor se escorrer pelo meu corpo e sair pelos meus pés. E eu pude me sustentar ali, eu pude me colocar ali, todo o percurso de desfile ali no Pelourinho, sobe e desce ladeira, sabe que não é fácil? De chegar ali na praça, cheguei. E de dizer assim, terminei o que tinha que fazer. Quando terminei, que eu voltava para o local que eu estava hospedada, a dor voltava intensa. Então, eu tive muita experiência com Deus em relação à dor, né? Em relação ao momento que eu estava ali servindo a Ele. Né? E em relação à praça, que é como o corpo, né, da dança se coloca nas ruas, as pessoas são ministradas mesmo com alegria, não tem como, a gente vê isso. E na praça a gente já muda um pouco, já é específico, usamos a dança para que as pessoas venham até nós, que som é esse, que movimento é esse. E depois da questão da dança em si, eles até se envolvem, né? Tem um passo de uma música internacional, Jesus, chama Jesus, e tem um movimento que a gente bate assim no lado e sai pulando. Então, não sei o que é que nesse momento os turistas mesmo chegavam, entravam em frente a gente, né? E ficava na nossa frente fazendo os mesmos movimentos. Então, pegou aquele movimento, e quando eu estava montando, né? Vê esse movimento e colou e ficou. Então, com certeza, voltaram para suas terras, né? Fazendo esse movimento, porque quando eu estava dançando, eu ria vendo eles dançando, mas rindo da forma como Deus trabalha, né? Então, a gente usa a dança no percurso para levar, né, a alegria de pessoas serem ministradas, e pessoas seguem a gente todos os dias, as mesmas pessoas. A gente vê aquela mesma pessoa seguindo a gente todos os dias. E no palco, que é a estratégia de chamar essa atenção deles para que logo depois venha a dramatização. E a dramatização aí seria encenações de situações do cotidiano dessas pessoas. Mostrando a realidade da humanidade, que nós vemos aí. A questão da pessoa estar precisando ser liberta em alguma coisa. Seja na área sexual, seja em questão a qualquer tipo de droga, né? Até relacionamento abusivo, a gente aborda isso, e coisas ocultas que deprimem, né, o ser humano, que leva a pessoa até se suicidar. Então, nós abordamos isso, e nesse abordar os temas, tem o plano da salvação. A gente mostra, né, a cena Jesus, porque ele veio ao mundo
o significado da cruz, que ele atraiu sobre ele essa maldição, né? E a salvação, entregando o perdão, a redenção, né, para a humanidade, aquele que quer. Então, eu acho perfeito, assim, né? Porque a gente aborda o que está acontecendo na humanidade, né? O sofrimento não tem como tapar isso, não tem como. Há um sofrimento na humanidade e a gente está ali para mostrar. Você está em sofrimento e nós estamos aqui para te ajudar. Muito bom. Fabiano, e aí, em relação à capoeira, que você estava lá junto com a professora Cida, e aí o Ministério deu uma parada em 2017, né? Agora vocês vão retomar, agora em 2026, nesse momento festivo, e pra gente é um momento de festa mesmo, porque a capoeira tem uma marca muito forte no bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco como vocês faziam, se vai ficar parecido com o que era feito, ou vocês têm alguma forma diferente. Eu queria também ressaltar que você trabalha com o César, né? Vocês estão juntos, a liderança é o Fabiano com o César. Aí eu queria que vocês falassem, você falasse pra gente como vocês faziam e como vocês pretendem fazer agora. Outra coisa também que eu queria que você comentasse é sobre a questão do repertório da capoeira, que a capoeira é uma luta, mas é uma luta musicada, né? Ela flui no universo da música. E a capoeira, ela tem as suas cantigas tradicionais e tem também o toque, né? O toque do cristão quando entra na capoeira. Eu queria que você falasse um pouquinho também das músicas. Como é que vocês interagem com a musicalidade? Como é que funciona isso lá no Impacto de Carnaval? O método é o mesmo de outrora, quando era com Cida. A gente tem toda semana tem um discipulado, a gente tem um treino. Hoje a gente dividiu as crianças dos adolescentes, dos adultos, para diferenciar um pouco o treino de um e do outro. Mas estamos lá toda semana, segunda, quarta e sexta, eu e César. E aí a gente faz o treino e depois uma hora de discipulado. Em relação à musicalidade, a gente diferencia um pouco porque tem algumas cantigas da capoeira que não enquadra na nossa realidade de cristão, tá entendendo? Então a gente evita, respeita, porque da capoeira, dos capoeiristas, dos mestres de capoeiras que fizeram essas cantigas para adoração ao que eles acreditam. E só que a gente faz como eles fizeram, a gente faz para adorar e fazer o que a gente acredita, que é em Jesus Cristo. Sim. Você está entendendo? Então, a gente, como eu digo, respeito todos, respeito os antigos que vieram, só que a gente vive outra situação. Capoeira é a mesma, porém, como a Eliane falou, é o sentido, para que está ali. Sim. É a cantiga. A gente mostra e só para exaltar o nome de Jesus, só. Não tem outro nome, não tem outro Deus, é só Jesus. Jesus, Jesus e Jesus, só. Certo. Para quem não conhece, né, como é que é feito o trabalho? Vocês fazem uma roda lá em cima no palco, não é isso? E aí, quais são os elementos que tem ali? Tem a parte da música, né, dos músicos que tocam. Como é que funciona esse trabalho lá? A bateria é a mesma coisa do secular. Das outras rodas. Certo. Aí tem o pessoal 3 da música. birimbaus, Sim. um atabaque, um pandeiro. E aí... E os outros capoeiristas em volta. Isso, a roda. E aí começa o birimbau, o gunga que começa, que é o regente da roda de capoeira, é o gunga. Aí em seguida vem o médio e o viola. E aí depois dos 3 tocando, vem o pandeiro e o atabaque. Sim. E aí começa a roda. E aí todo mundo que tá em volta, que quiser participar, é só encostar que vai poder brincar com vocês. Todos que estiverem ali, todos que estiverem no carnaval, a gente só ressalva uma parte porque
em relação às vestes, Sim. principalmente de mulher, porque mulher para jogar capoeira de saia, ali não dá. Entendi. Então a gente ressalva só essa parte em relação às vestes, porque não é necessário estar em si com a calça de capoeira. Sim. Vai lá com a sua bermuda, a sua camisa normal, pode subir, vai jogar, vai ser bem recebido, vai receber um abraço, a gente vai jogar muita capoeira e falar muito de Jesus. Sim. Muito bom, muito bom. Eliane, sobre a questão, eu queria que você falasse um pouco também da diversidade dos estilos de dança, né? Que a gente percebe também que vocês acionam. É um turbilhão, assim, um caldeirão de linguagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas apropriações e falasse um pouco também da questão da dança afro, que eu acho também que é um tipo de dança que a igreja ainda não teve, a igreja, digo, em geral, né? A igreja cristã, ela ainda não abriu os olhos para a beleza que essa arte, que essa dança carrega e a riqueza, a beleza e do que de fato uma dança como essa pode contribuir e as pessoas que dançam esse tipo de dança podem adorar o Senhor. Bem, como nós estamos, como eu falei a você, né? Sempre está tendo rodízio de gente, estou com um pessoal aí que é tudo, uma boa parte são todos novos, né? Nesse movimento aí com a dança. Bem, o que nós estamos treinando no momento, né? Que é a dança, que é um street dance, uma dança de rua, tem o estilo da nossa terra, né? Mas nada assim que venha extrapolar, mas tudo trazendo uma técnica com um ritmo que lembre a nossa cultura, né? Em relação ao afro, lógico que a gente sabe a importância também da dança afro. Eu acho assim, a dança afro coisa, assim, uma modalidade de dança muito bonita, onde tem algumas danças que nós temos trabalhado com essa questão da dança afro, e quando ela está sendo composta, né, quando ela está sendo trabalhada, montada, trazemos muito essa questão da história, né? Então, uma história daquele que do trabalhador na terra, né? Aquele que está pescando, vou colocar assim, da sua comunidade. Então, os movimentos, sempre a gente está apresentando os movimentos de acordo com a letra, né, da música. Nós trabalhamos em cima dessa história, né? Sempre está trazendo um movimento em cima da história, mesmo em questão da dança afro, que é uma importância. Então, a gente trabalha, né, tem trabalhos que eu estou já treinando eles, que tem o contemporâneo, né? Voltei com uma técnica de balé, estou dando aula de balé para um grupo específico, justamente voltado para o impacto de carnaval, porque tem que ter essa conscientização, saber o que está fazendo com o seu corpo e ter a técnica, né, traz movimentos limpos. Então, sempre a gente está trabalhando com isso, o contemporâneo em si, né, a dança que está dentro da dramatização, né, a dramatização, o drama, mostra essa questão também de um movimento, uma representação dançante, né, um teatro dançante, tem diversos sinônimos aí, né? Sim. Teatro dançante. Então, todo o trabalho que eu faço na dramatização é muito específico. Eu sempre gosto de mexer com diversas coisas. Sim. Então, eu jogo um contemporâneo, também jogo um jazz ali, né? Sempre trago coisas que vêm aprender a atenção mesmo, né? Todo esse trabalhar. Então, a dramatização hoje que nós temos, estou ensaiando aí com eles uns dramas, né? Que tem o nome Decisão, né? Babilônia. Então, são dramas que mostram mesmo a realidade, mas dançante. Sim. Né? Tem uma parte da representação e tem a parte dançante. Então, as modalidades que a gente trabalha é essa questão do contemporâneo, né? Trazendo a base que é o balé. Atualmente nós estamos assim, o contemporâneo. Tem também uma dança afro, que tem um pouco de afro, mas também misturado. Sempre eu gosto de misturar, não gosto de deixar... isso aqui é específico. Podemos sim também trabalhar com algo específico, mas atualmente para este ano nós estamos aí tentando, né,
finalizar esse trabalho com as determinadas modalidades que a gente tem. Certo. Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a capoeira pode contribuir para o desenvolvimento do caráter de uma pessoa. E principalmente a gente falando no cristianismo, você falar assim, o que tem em comum, como que a capoeira, valores, princípios que a própria capoeira desenvolve que ajuda uma pessoa no discipulado, no desenvolvimento, na maturidade espiritual de alguém. O respeito, honrar pai e mãe é essencial. E o respeito acima de tudo. Sim. E treinar. Sim, disciplina, né? A disciplina é essencial. A capoeira é uma, como você falou, é uma luta, é uma dança, é arte. Hoje a capoeira foi, 2014, pela Unesco, foi tombada como patrimônio cultural imaterial Da humanidade. Então, é uma coisa que a gente ali leva a capoeira. Hoje, o mundo todo vive a capoeira. Se não pratica, conhece alguém que pratica e gosta da capoeira. Então, a gente... o respeito pelo outro e... A questão da honra, né? Honra. Obediência, submissão. E a hierarquia na capoeira é em primeiro lugar. Sim. A hierarquia. Você tem que respeitar quem veio primeiro, quem está acima. Então, esse é o legado que a gente traz, que a gente mostra às crianças lá, aos adolescentes, que honrar pai e mãe em primeiro lugar, buscar fazer o correto, o certo, ser diferente do que a gente vê cá fora. Sim. Isso tudo a capoeira agrega. Sim. A capoeira traz, a capoeira junta. Isso a comunhão, tudo né? A questão da comunhão também, né? Isso tudo é maravilhoso. A capoeira é espetacular. É como eu falei, vai da sua intenção. Qual a sua intenção? O que é que você quer com aquilo ali? Eu costumo dizer que lá a capoeira vem em segundo plano. O nosso objetivo é treinar capoeira para mostrar, falar de Cristo para eles, ver como é diferente, que o cristão pode ser. Por que não pode? Por que não pode jogar capoeira? Sim. Por que não pode dançar? Sim. Por que não pode praticar um karatê? Por que não pode praticar um boxe? É a sua intenção. Para que você quer aquilo? Porque todas essas estratégias aí, todas têm um grupo específico que é adepto a essa situação. A dança tem um grupo específico, a dança tem um grupo específico que a capoeira, a percussão, todos isso, tá entendendo? Então a capoeira agrega, junta, soma. Sim. Isso tudo é bom para a gente estar ali evangelizando, falando de Cristo para eles. Sim. Eliene, em relação à dança, na Bíblia, quando a gente vai ver no Velho Testamento, a gente tem alguns registros muito interessantes sobre a dança, né? Uhum. A gente vê que Miriam dançava, a gente vê o episódio de Davi dançando, né? Naquele momento que ele consegue resgatar a arca. Eu queria... E aí, de algum... Não sei o que aconteceu na história, mas aconteceu algo na história que a experiência corporal de adoração foi esquecida durante muito tempo e criou-se certo preconceito na igreja, né? Houve tempo que a igreja não aceitava, ainda hoje tem muitas igrejas que não aceitam isso. Mas a gente também não pode negar que existe, de fato, um desafio muito forte, né, para aquele que tem esse chamado, porque você está lidando ali com o seu próprio corpo e em algum momento você precisa saber controlar e dominar o corpo.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do uso da dança e como que é possível em santidade eu fazer uma dança ao Senhor. Como que eu posso quebrar esses paradigmas e entender que eu adoro e algo acontece espiritualmente no culto, por exemplo, quando existe alguém dançando ali. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, sim. Olha, a gente tem como exemplo o povo de Israel, né? Até hoje eles dançam. Os soldados, antes de ir para a guerra, eu vi uns vídeos e eu fiquei muito emocionada, né? Porque eles dão a vida deles. Eles dão a vida deles para Deus mesmo, né? A vida deles ali é o valor, né? São os princípios e valores que carregam. Quando eu vi aqueles soldados abraçados e dançando, só homens, soldados, dançando e louvando, adorando, antes de ir para a guerra, aquilo me emocionou. E meu Deus, né? Eu fui muito ministrada, eu fui impactada só desse vídeo aí. Porque mexe para quem está envolvido com a dança. E se for observar, Deus deu a dança para a humanidade. Você pode ainda ter tem tribo ainda que ela ainda não foi, né? Ninguém conhece essa tribo ainda, descobriu uma tribo lá que ninguém teve contato. Pode chegar lá de mansinho que você vai ver, escondidinho lá, eles estão lá dançando. Pode ser aonde for, que país for. Eu ainda não vi dizer, o tal país ninguém dança. Sim. Todo o país dança e foi Deus que deu. Mas o que eu vou fazer com essa dança? Se foi Deus, ele deu para nós, o que eu faço com isso? Eu tenho que adorar ele. E tudo começa na minha intimidade com ele. Sempre quando eu estou montando algo que a gente vai ministrar através da dança, é eu e ele antes. Porque eu tenho que estar sintonizada com ele para que a coisa venha funcionar. Eu tenho que passar a ideia e o significado porque a gente vai estar ali ministrando. E eu lembro uma vez que tinha um determinado irmão, né, o Senhor já levou ele, né, já está com o Senhor, que ele achava assim, o que eu fazia era do diabo. Sim. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vou dizer como foi que ele chegou até mim. Então, teve um evento na IBMI que foi um dia especial, não lembro o que foi, e nós ministramos com dança, falando sobre santidade a Deus. Mas a coisa foi tão assim, a gente buscou com jejum, a gente buscou com intensidade, nossos ensaios foi algo assim, com intensidade, que Deus nos visitou nessa dança. Mas foi de uma forma que todas, né, quando a gente terminou, a gente saiu chorando, assim, que a gente não aguentava ficar nem em pé direito. E lá atrás, o Senhor visitou a gente lá. Quando terminou tudo, terminou o culto, o irmão veio atrás de mim. Eu estava reunida com as meninas e ele veio na frente, todo mundo disse assim, eu vim aqui pedir perdão à irmã. E eu fiquei assim, a gente fica até constrangida assim, né? Eu vim pedir perdão à irmã, porque eu achava que o seu trabalho era do diabo, que o que você fazia era do diabo. E hoje ele foi ministrado com a dança. Nossa, que Então, bênção. assim, não por mais que tentem lançar dúvidas, né, que pessoas falam sem ter entendimento, sem ter experiência com Deus, com isso, e fala coisas que não sabe. Só quem sabe é quem está ali vivenciando. Então, ninguém pode tomar isso da gente, quem está envolvido. Ninguém pode tomar isso de mim, de tudo que eu já tive experiência com Deus. Então, assim, quando eu vi ele pedindo perdão, porque ele foi ministrado, aquele que criticava o trabalho, dizendo que o trabalho do diabo, e ele foi ministrado, fiz, Deus, e o Senhor trazendo para mim. Continue, minha filha. Você vai ser muito criticada mesmo, mas continue. Se o mestre foi, o Senhor foi, quem sou eu? Não, vocês não podem falar mal do que eu estou fazendo. Falem. Tá criticando aí o trabalho do pessoal da igreja, tá lá no carnaval. Estão pulando carnaval? Deixa eles acharem que a gente está pulando carnaval. Porque a gente sabe o que nós estamos fazendo. É a experiência que ninguém pode tomar. E Deus é que... qual é o mais importante aí que tem que saber? É Deus. Eu posso esconder de quem for, mas é Deus. Então, a minha consciência está limpa diante dele. Eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou tendo experiência com ele com dança. Já teve irmãos de cada administração de solo que eu já fiz e disse assim, quando você dançava, eu vi uma ave dourada voando pela IBMI. Eu vou estender mais aqui. Pessoas que às vezes a gente recebe bombardeio de crítica, aí eu já vinha assim, tipo uma dúvida, né? Ai, meu Deus, será que é para eu continuar dançando, né? Eu lembro que eu subi a rampa assim, né? Meu Deus, é para eu continuar nessa?
Mas, meu Deus, será que a nossa dança está mesmo acontecendo alguma coisa com a nossa vida? Estão sendo alcançadas com a nossa dança? Eu subia a rampa com essa dúvida das críticas que eu recebia. E aí, quando terminar a ministração, a irmã disse assim, olha, quando eu cheguei tão mal, tão depressiva, que quando eu vi você ministrando, o Senhor tocou em mim. Quando eu vi vocês ministrando, o Senhor tocou em mim. Eu cheguei assim e mudei de planos. Eu cheguei dessa forma e mudei de planos. Então, assim, é algo que até quando a gente não está ministrando, pergunta, por que vocês não estão ministrando? Eu sinto falta de vocês estarem ali. Por que elas sentem falta de estar ali? Porque para ver os movimentos bonitinhos? Não, é porque elas são ministradas. E eu vou contar mais um testemunho aqui. Nós fomos convidados no Wet Wire, né, que chama o nome, o espaço, naquela época estava André Valadão, Fernanda Brum, né, um conjunto de cantores lá, gospel, e nós fomos convidados para poder abrir o trabalho. Eu falei, nossa, o evento é grande, a gente nunca foi. E aí, chegando lá, quando a gente atrás lá já vendo um público, a gente nem via o corpo das pessoas, via a cabeça de tanta gente que tinha. E nós ministramos uma dança de guerra, que é levantai, ó povos, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. E tinha muito o batuque mesmo de guerra. E Deus me tomou assim para eu montar isso com guerra. No momento que a gente estava ministrando a parte da guerra, eu só via os gritos. E aquela multidão abriu um vácuo assim, abriu um vácuo. E o que é? Um buracão assim, né? E o povo só via os vácuos abrindo e gritos, né? A gente continuou ministrando, sem entender que estava acontecendo alguma coisa ali. Enquanto eu ministrava, eu via que estava acontecendo alguma coisa, mas continuei concentrada. Quando a gente terminou, ninguém conseguiu andar depois. A gente foi, até hoje, quem estava nessa administração, a gente conta rindo. Nós fomos pegando na mão uma da outra, como corda de caranguejo, segurando as paredes para chegar no lugar para trocar de roupa. Porque a gente não conseguia ficar em pé. O que está acontecendo com minhas pernas? O que está acontecendo com minhas pernas? Depois cheguei lá. A gente entrou numa batalha espiritual. E aí, olha o que Deus faz. Depois de meses, chega uma irmã da IBMI. Ô, Eliene, de hoje que eu estou para falar com você, diga, lembra daquele show que vocês abriram o show? Eu estava lá trabalhando, foi, você não sabe o que aconteceu. Quando vocês entraram e começaram a ministrar a dança de guerra, manifestações teve ali no lugar. Pessoas foram libertas naquele lugar. Enquanto vocês ministravam, houve manifestações mesmo. Possessões. Né? E ali houve todo depois foi, né, acompanhou a pessoa, com certeza teve ministração ali de libertação. Então o Senhor trouxe para mim o que você faz, a sua dança liberta, a sua dança salva. É através de vocês são canais. Vocês são, a dança em si, ela ministra. Ela ministra. A gente vê hoje como psicóloga, que eu tenho esse conhecimento científico, de ver o quanto o ambiente influencia, as cores influenciam. Então, tudo hoje tem uma jogada de marketing, porque vai ativar aquilo, alcançar aquilo que eles pretendem, né? Que as pessoas sejam voltadas a atenção àquele produto. Então, quando nós estamos ali ministrando todo o conjunto, o figurino, a música, os movimentos, não tenho dúvida, algo acontece no mundo espiritual. Algo acontece. E eu sempre digo assim, olha, nós entendemos que começa no mundo físico para ir para o mundo espiritual. Não, começa no mundo espiritual para se fazer no mundo físico. Então, eu tenho muita experiência em relação à dança, tanto o solo que eu já fiz, como em conjunto com as meninas. E essa é a realidade daqueles que vivem, né, essa questão da dança, que serve a Deus através da dança. Então, servir a Deus através da dança ministra muito aos corações das pessoas, muito, né? E principalmente o Senhor, diante do trono, recebendo ali, né, a adoração através da expressão. E é interessante também, Rebeca, nós somos, né, seres humanos, a gente tem momento que todo mundo chega sentindo tristeza. Olha que coisa, quando é um trabalho que a gente faz específico. Tá triste, estou triste, estou desanimado, hoje se eu pudesse eu não vinha, hoje quando a gente, na ministração do ensaio ali, sai completamente diferente. Então, a gente vive na pele, no corpo, na alma, no espírito, o que Deus faz com a gente através da dança. Incrível, incrível.
Fabiano, Forte. é forte. Eu queria que você falasse um pouquinho, você chegou a comentar que a capoeira, ela é o patrimônio cultural, hoje, né? É o patrimônio cultural da humanidade, do Brasil e da humanidade. Ou seja, é uma ferramenta extremamente poderosa. E eu queria que você falasse um pouco sobre o poder que a capoeira tem quando ela está agregada à prática do evangelismo. A gente pensando em Salvador, por exemplo, que eu poderia dizer que talvez, né, com quase toda certeza, que aqui é o berço da capoeira e que é um lugar que isso é efervescente demais. Então, que poder a capoeira tem para que a gente possa expandir o reino para lugares que o convencional não chega? O evangelismo convencional, né, não chega. Como que a capoeira pode contribuir com isso? A capoeira hoje, como eu falei, está em vários países. Hoje você vê chineses dando aula de capoeira, tocando um birimbau muito bom, muito bem, tá entendendo? Então, a capoeira une povos. Eu conheço pessoas que de povos que tinham guerra, que a capoeira junta. São pessoas que não gostam uma da outra, Sim. mas na roda de capoeira, pega na mão uma da outra e sai para jogar capoeira e joga tranquilo. A capoeira agrega, junta, soma, traz. Então, a capoeira é um instrumento para nós, como a gente mesmo, nós já fomos jogar em um terreiro, jogar capoeira em um terreiro, na época de Cida ainda. Nós fomos jogar capoeira em um terreiro. Sim. Mas eram pessoas que respeitavam a gente e queriam que nós estivéssemos ali naquele lugar. Fazia questão de nós estarmos. Então, o que é que levou? A capoeira. Abriu levou portas, né? E a gente mostra a diferença do cristão, Sim. de Jesus. A gente não vai porque a gente está ali, a gente é contaminado pelo local. Não, a gente leva a nossa identidade e em qualquer lugar que nós formos, a gente leva o evangelho. Não, Fabiano, você está na capoeira, eu não canto, eu não respondo. E respeito, como eu falei, eu respeito, mas quero respeito também. Como eu respeito, eu quero ter respeito. Então, eles me respeitam hoje. Minha posição de evangélico, eles respeitam. Sabe, tem muitos que cantam, bota aquela cantiga, aí na hora de responder fica me olhando para ver se eu vou... Aí o mestre fala assim, o irmão não canta não. O irmão não canta não. Eu fiz, mestre, eu respeito, mas eu não... A minha fé é outra. Graças a Deus. Sim. E graças a Deus eles me respeitam. E um exemplo é lá no Impacto. Você vê várias etnias, vários países ali, várias pessoas de diferentes jogando capoeira junto, que não sabe, às vezes, nem a língua de um do outro, mas está ali jogando capoeira. É verdade. Se junta, abraça, Você entende? Nós tivemos já exemplos, vou contar um testemunho também, de lá, eles mesmos, lá, quando um está muito eufórico, a adrenalina sobe, ele meio, olha, aqui não é para isso não, viu? Você fala para as pessoas que estão escutando, né? As pessoas que têm mais enérgicas, o jogo vai ficando mais duro, forte, mais forte, entendi. Mais forte. E aí, quando a gente vê que vai dar confusão, e eles mesmos em si, chega lá, não, aqui não é para isso não. Aqui é de crente. Eles ainda falam, aqui é de crente, aqui não é para isso não. Aqui é para a gente se divertir, jogar capoeira numa boa, tudo certo. E graças a Deus nunca teve uma confusão com a capoeira. Nunca, eu não me recordo. E a gente sai pelas ruas jogando capoeira, mostrando diferente. Graças a Deus, Deus na frente e tá tudo certo. É o poder do evangelho de redimir a nossa cultura, né? Tanta coisa bonita aí que a gente
que a humanidade produz, mas a marca do pecado destrói, né? E como é bom a gente ter esse privilégio de carregar o Espírito Santo conosco e poder fazer a arte, né? De uma forma diversa, plural e redimir, fazer de uma coisa de um jeito bonito, que une as pessoas, que transforma a vida das pessoas, né? E principalmente liberta e leva para o céu, ó. Verdade. Né? Isso é uma bênção. E nós somos gratos ao Senhor porque fazemos parte de uma igreja que tem uma visão, né? Um pastor que tem uma visão que consegue, que enxergou o potencial disso tudo, e nós louvamos a Deus, né? Quem sabe no céu a gente também não vai ter uma capoeira lá no céu. A gente, né? Quem sabe? Eu queria agora que vocês falassem como é a questão do treinamento, de como que pessoas que estejam interessadas, né, que nessa conversa, que queiram participar, aprender a dançar ou aprender a jogar capoeira, que vocês falem como é que elas podem se aproximar de vocês e se inscrever e entrar nas formações. Bem, sendo membro da IBMI, né, precisa ter 1 ano de batismo. É importante, né? Porque esse tempo aí, bebezinho chegando, né? Entender o que está acontecendo ali, ter entendimento das coisas. 1 ano de batismo, tem que participar, tem as normas, né? Que é da Central de Arte. Hoje a gente tem uma Central de Artes, pessoas envolvidas com a arte, né? O pastor Giovanni, que está, né, à frente. E essa Central de Arte tem umas normas, né? E dentro dessas normas aí, tem essa questão de pontualidade, estar em treinamento, em discipulado, estar envolvido com o corpo, né? E fazendo isso, a coisa funciona muito bem, então a pessoa está apta para estar com a gente, no treinamento, seja no Impacto de Carnaval ou qualquer outro tipo de trabalho, interno ou externo. Tá. Você tem rede social? Tem, nós temos. Hoje ela está eu coloquei, como teve essa mudança com a Central de Arte, hoje eu coloquei assuntos sobre danças, né? Assuntos sobre dança. Então lá, vai e volta, a gente coloca justamente alguns assuntos sobre dança, ou alguma apresentação, alguma ministração. Vamos retomar, né? E estar divulgando algumas coisas por lá. @assuntos sobre dança. Isso. No Instagram. Isso. E aí, se a pessoa estiver interessada em participar, vai procurar você lá na igreja mesmo? Ou pode mandar mensagem lá pelo Instagram. Isso, pode mandar mensagem por lá. Acontece também de ter pessoas de outras denominações que querem fazer parte do Impacto de Carnaval com a dança, e a gente abre esse espaço, aí tem que trazer a carta do pastor, aprovando que eles vão estar com a gente em treinamento, né, até atuando lá com a gente. Sempre vem gente também de outros estados, né? Vem pessoas daqui de Salvador, independentes de placa, né? Assembleia e tudo, tem a visão, cola com a gente, então está apto para estar ali, tem que fazer parte do treinamento, né? Sim. Treinamento para todos. E sendo essa parte externa, para fazer realmente parte da dança em si, tem que ser membro da IBMI. Para evangelismo mais assim de impacto, né? Algo mais, né? A gente já fez impacto também na Copa. E aí a pessoa conhece o trabalho da IBMI, sabe como eu posso fazer parte da dança? Pode sim, então a gente apresenta o que, né, tem que se fazer para estar com a gente. Certo. E Fabiano, e uma pessoa que queira aprender capoeira lá na IBMI, como é que faz? Pode chegar lá, está aberto para o público. Sim. Não paga nada, 0800. Nós estamos lá, eu e César vai estar lá toda quarta e sexta, a partir das 18 horas, pode chegar lá para treinar com a gente e participa do discipulado, né? Sim. E a nossa intenção é essa, trazer mais pessoas para que venham estar no nosso convívio. Tem que ser da igreja, da IBMI? Não. Para treinar capoeira não precisa. Sim. Pode chegar lá, vai treinar capoeira, vai participar do discipulado, vai ouvir a palavra. Tem que ser cristão? Não. É aberto. É aberto para todos. Pode chegar lá que vai ser bem-vindo, bem recebido. E agora, para o impacto, aí já tem alguns critérios. Sim. Porque não é de qualquer jeito. Sim. Não vai de qualquer jeito. Porque a gente sabe que é uma batalha espiritual incrível. Então, a gente vai, durante todo o ano, ministrando, discipulando,
treinando capoeira, e aí a gente conversa com o pastor para ver se o pastor autoriza. Entendi. E qual é a rede de vocês? Tá lá no Instagram, Capoeira Sal da Terra, pode procurar lá, só tem a gente, e acessar, lá tem os vídeos, tem fotos, tudo do dia a dia nosso da capoeira. Certo. @Capoeira Sal da Terra. Sal da Terra. É isso aí. Muito obrigada, quero agradecer a vocês por essa conversa tão rica, né? A cada conversa que eu faço, a ministração vai para mim. Eu recebo a ministração. Foi muito bom, que Deus abençoe vocês. Amém. E faça prosperar cada vez mais o ministério de vocês. E você que ficou aqui conosco até agora, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. E você também pode curtir, seguir o Sal da Terra no Instagram, o Bloco Sal da Terra, é @Bloco Sal da Terra. Vamos expandir o máximo que a gente puder essa mensagem de salvação. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Deus te abençoe.